Olha só, irmãos, vou falar pra vocês. Vai ser um privilégio engraçado fazer isso aqui com vocês. Eu sou o Rony, sou o Bispo Oliveira, o Bispo da Alapoá, e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os projetos que nós vamos ter pro futuro. E eu comecei essa minha introdução dizendo que vai ser engraçado, porque eu gravei o primeiro vídeo, e o interessante é que aqui no meu microfone tem um botão aqui em cima que muta. E no meio do vídeo que eu tava conversando, e falando um pouquinho sobre o tema que eu quero conversar hoje com vocês, eu mutei o som. Mas, deixando um pouquinho de lado essa informação e trazendo aqui de maneira um pouco mais contraída, né? Eu quero trazer aqui pra vocês o seguinte. Vocês vão começar a me ver um pouco mais. A partir do ano que vem nós vamos estudar o Vem Segue-me juntos, como ala, aqui no nosso YouTube da Alapoá e também no Instagram da Alapoá. E eu vou trazer alguns discursos pra gente conversar. Em Poá nós fazemos um projeto chamado Projeto Sião. Esse projeto é um projeto que faz com que nós tenhamos aqui uma oportunidade e capacidade de transformar a Alapoá em Sião, um projeto de 4 anos que nós montamos aqui junto com a liderança da ala. O que é importante a gente saber como funciona dessa estrutura aqui na internet é que cada mês nós damos um discurso onde trazem característica do povo de Sião. O povo de Sião era um povo uno de coração e vontade, viviam em retidão, não havia um pobre entre eles. Nós vamos estudar aqui hoje, já vou falar isso para vocês. Mas a ideia é trazer esse discurso, disponibilizar para a Alapoá, principalmente, mas evidentemente para todos os que nos assistirem e nos ouvirem, para que nós possamos ter uma profundidade um pouco maior sobre os discursos cada mês. Então eu vou disponibilizar do meu tempo aqui nesse sentido para a gente poder fazer isso. Não será sempre eu, nós vamos revezar, tá bom? Sem mais delongas, eu quero ir direto aqui pro discurso, eu quero ir direto aqui pro tema que eu quero conversar hoje com vocês. Vai ser uma conversa de mais ou menos 20 minutos, eu imagino que não vamos passar disso, tá? Passar também, acontece, vai valer a pena, tá? O discurso em questão de hoje, que nós vamos estudar juntos, e aqui vai ser assim, eu vou ler um pouco das palavras do profeta, do apóstolo, da autoridade que nós estamos falando, e eu vou dar alguns comentários de impressões que eu tenho sobre ele, tá? O discurso é do presidente D. Todd Christofson, que ele deu quando ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, em outubro de 2008. Eu tô olhando pro lado, vocês estão vendo eu olhando pro lado, porque o discurso tá aqui pra mim. Prometo pra vocês que eu vou melhorar. Tá bom? Por enquanto tá assim, um pouco mais simples mesmo. Eu vou trazer informações na tela, eu vou aprender a fazer essas coisas, mas é com calma. A gente vai ter bastante tempo aí durante o ano pra gente conseguir desenrolar isso daí. Eu prometo que a qualidade vai melhorar à medida que a gente for estudando, tá? Então assim, eu quero ler algumas palavras do profeta e falar alguns comentários, trazer alguns comentários para vocês, tá? O nome do discurso é A Sião Vem Pois Depressa, do Elder D. Todd Christofson, de outubro de 2008. Vamos lá. Ele já começa o discurso trazendo uma citação do profeta Joseph Smith muito importante, muito impactante e muito interessante. Diz o seguinte na citação: a edificação de Sião é uma causa que foi do interesse do povo de Deus em todas as épocas. Ou seja, essa edificação que nós estamos vivendo hoje de Sião, ela sempre foi um ponto caro e importante em todas as épocas que nós tivemos. E continua falando assim, ó, é um tema sobre o qual profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos, ou seja, eles aguardaram os nossos dias. E inflamados com esse alegre anseio celeste, cantaram, escreveram e profetizaram a respeito dos nossos dias. Mas morreram sem vê-lo. Somos um povo abençoado que Deus escolheu para trazer a luz e a glória nos últimos dias. O tema Sião, que nós já vamos debater, nós já vamos conversar um pouco melhor aqui, ele sempre foi um tema caro e importante para todas as épocas de membros da igreja. Todos aqueles que sempre professaram a fé do Deus de Israel tiveram Sião, esse povo, como grande centro. Tá? E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, Enoque foi o grande profeta, articulador ali, o grande líder por ajudar Sião a ser construída. Enoque e todo o seu povo andavam com Deus e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia porque Deus a recebeu em seu próprio seio. Isso são palavras das escrituras, dizendo um pouco como que era a característica de Sião. Imagina, você
viver num lugar onde Deus andava em seu meio. E daí em diante começou a dizer, Sião fugiu. Por quê? Porque Sião foi levado aos céus. E houve esse apelido de Sião fugiu. Nós temos esse grande privilégio de ajudar a estabelecer Sião. O Senhor chamou o povo de Enoque e Sião porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão e não havia um pobre entre eles. Em outra parte ele disse, pois isto é Sião, o povo, o puro de coração. Vamos entender o seguinte, irmãos. Sião, ele não é um local. Sião, ele não é, especificamente falando, uma terra. Nós temos Jerusalém e a Nova Jerusalém estabelecidos como Sião. Mas Sião é o puro do coração, é o povo, né? E nós temos que buscar estabelecer Sião em cada lugar que nós estivermos. Mas, como precisa haver uma oposição em todas as coisas, a antítese e o antagonista de Sião é a Babilônia. A cidade da Babilônia originalmente era Babel, da famosa Torre de Babel, e que mais tarde se tornou a capital do Império Babilônico. Seu edifício principal era um templo de Bel, ou Baal, o ídolo a que os profetas do Velho Testamento se referiram como a vergonha, devido a perversão sexuais associadas à sua adoração. Olha só que interessante. Nós temos Sião e o desafio de estabelecer Sião que vem para mim e vem para você. Isso é normal, tá? Independente de onde nós estivermos, seja você membro da nossa região aqui, da nossa ala, da nossa estaca, Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Manaus, de qualquer outro lugar. Seja você de onde for, você tem essa obrigação, eu tenho essa obrigação de estabelecer Sião, isso que o Senhor pede para nós. E o antagonista de Sião, ou seja, o oposto de Sião é a Babilônia. É aquilo que traz todos os prazeres mundanos, tá? Então o Senhor, ele pede que nós possamos edificar Sião e nos afastar da Babilônia. Ele continua, o Elder Christofferson, falando o seguinte: assim o povo do Senhor está se reunido hoje dentre as nações, ou seja, estamos espalhados entre todas as nações, em congregações e estacas de igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias, espalhadas em todos os países do mundo. Nefe, um profeta que viveu nas Américas, ele previu que esse domínio seriam pequenos, mas que o poder do Senhor desceria sobre santos da igreja do Cordeiro, que estavam dispersos sobre toda a face da terra e estariam armados de retidão. Vem comigo, vamos lá. A gente já aprendeu que Sião é puro de coração e vontade. A gente já aprendeu que Sião vive em retidão. E a gente já aprendeu que Sião busca não ter pobre entre eles. E o Senhor repete várias vezes a pureza do coração, repete várias vezes a retidão. É uma das maiores bases de Sião. A santidade é uma das maiores bases de Sião. E é isso que o Senhor pede para nós fazermos. O Senhor pede que sejamos faróis de retidão para guiar aqueles que procuram a segurança e as bênçãos de Sião. Em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhais, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, para que a reunião da terra de Sião em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramado em mistura sobre toda a terra. Isso se encontra lá no livro de Doutrina e Convênios 115, no versículo 5 e 6. Temos como obrigação fazer com que Sião fuja de um povo e se torne uma causa. O presidente Christofferson, ele continua dizendo assim, ó, Sião é Sião por causa do caráter, dos atributos e da fidelidade de seus cidadãos. Lembrem-se, o Senhor chamou seu povo Sião porque eles eram unos de coração e vontade. Viviam em retidão e não havia um pobre entre eles. Se quisermos estabelecer Sião em nossa casa, nosso ramo, nossa ala e nossa estaca, devemos seguir esse padrão. Será necessário tornar-se uno de coração e vontade, tornar-se individualmente e coletivamente santo e cuidar dos pobres e necessitados com tamanha eficácia, olha só, com tamanha eficácia que eliminemos a pobreza de nosso meio. Não podemos esperar até que Sião venha para que as coisas aconteçam. É o contrário. Sião virá apenas se elas acontecerem. Entendem como que a gente consegue inverter? E aí ele destrincha, o presidente Christofferson, ele destrincha sobre os 3 pontos. Ele começa falando sobre união. Ao examinar a união necessária para que Sião floresça, devemos perguntar a nós mesmos se nós vencemos as desarmonias, as contendas, as disputas, as invejas, as concupiscências e cobiças. Bom, né? A gente começar a
fazer um processo de arrependimento tão profundo em nós que nós vamos vencer desarmonias, contendas e todas essas coisas. Às vezes a gente fica selecionando o que a gente perdoa, o que a gente não perdoa, o que a gente faz, o que a gente não faz. O Senhor, ele deixou muito claro o seguinte: eu, Senhor, perdoarei a quem eu desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoei a todos os homens. Eu, irmãos, tenho o perdão como um mandamento, não como uma opção. Isso traz união. Talvez uma intriga ou outra que a gente tá ali muito forte dentro da nossa sociedade, da nossa ala, do nosso ramo, da nossa estaca, e eu não consigo me livrar disso. Eu preciso aceitar a expiação e perdoar. E o perdão, ele é profundo. O perdão tem poder. O segundo ponto que o presidente Christofferson traz é o seguinte: ele fala da santidade. E aí ele dá a importância necessária para a santidade. Olha só. Muito do trabalho a ser feito para estabelecer Sião consiste em nosso esforço individual e de nos tornarmos puros de coração. Tá aqui, é a gente. Sião não vem até nós. Nós vamos até Sião. Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei e do reino celestial. Disse o Senhor. De forma não posso recebê-la para mim mesmo. A santidade, a retidão, ela é a chave fundamental para Sião ser construída. E o presidente Christofferson deixa isso muito claro, dizendo o seguinte: para estabelecer Sião, não é suficiente que vocês e eu sejamos só um pouco menos iníquos. Muito isso a gente pensa sobre isso, né? Pô, mas eu tenho vivido melhor do que o meu coleguinha ali do lado, né? Não é necessário que nós sejamos só um pouco menos iníquos que os outros. Não basta que nos tornemos bons. Temos que nos tornar homens e mulheres santos. E santo não é perfeito. Perfeição é outra coisa. Santidade é retidão. Retidão é guardar os mandamentos de Deus. Retidão é viver o evangelho de Jesus Cristo com um coração puro, com dedicação. E aí tem uma frase do presidente, do Elder Maxwell, que é citada pelo presidente Christofferson, que eu gosto muito. A frase é o seguinte: vamos estabelecer de uma vez por todas nossa residência em Sião. Ele convida a gente a estabelecer de uma vez por todas a nossa residência em Sião. Mas ele fala: vamos abandonar nossa casa da praia na Babilônia. Não dá. Não dá para estabelecer Sião e querer ter uma casa de veraneio lá na Babilônia. Tem como não. Sião precisa de um coração puro. Sião precisa de vontade. Sião precisa de desejo. E por fim, nós temos uma parte extraordinária sobre tornar-nos Sião, que é cuidar dos pobres. Olha que profundo que o presidente Christofferson diz sobre isso. No decorrer da história, o Senhor tem medido as sociedades e os indivíduos pela maneira que cuidam dos pobres. Ele disse, o Senhor disse: pois a terra está repleta e há bastante e de sobra. Sim, preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem os próprios árbitros. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados de acordo com a lei do meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. Eu lembro de uma história que eu contava muito na missão, que era a seguinte: tinha um homem num apartamento que morava na frente da praia. E todo dia ele via um menino novo, que pegava as estrelas do mar, que vinham com a onda e jogava no mar de novo. E eram muitas estrelas do mar e o menino ficava lá, todo dia fazia aquilo. Lá de cima, o homem ficava pensando assim: pô, é inútil o que esse menino tá fazendo. Por que ele tá fazendo isso toda hora? Um monte de estrela do mar no outro dia, assim, tem um monte de estrela do mar. Um dia ele desceu e foi falar com esse menino e falou assim: poxa, por que você todo dia faz isso, né? Jogar essa estrela do mar lá, jogar essa estrela do mar lá. Aí o menino fala o seguinte pra ele, né? Fala assim: porque eu quero fazer a diferença para as estrelas do mar. Ele falou: pô, mas você tá fazendo diferença nenhuma, porque todo dia você faz isso, todo dia volta um monte de estrela do mar e você não tá resolvendo nada. Ele pegou uma estrela do mar, olhou pro homem e falou assim: pra essa estrela do mar, eu fiz a diferença. Jogou no mar. Para essa, eu também fiz a diferença. Jogou. Talvez eu não faça diferença para todas, mas individualmente para essa, eu faço a diferença. O que eu quero dizer é, provavelmente nós não temos a capacidade de acabar com todas as injustiças do mundo. Não temos como tirar a pobreza que existe. Nós não temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de, no nosso meio, certificar dentro do nosso povo que não exista pobre entre nós. Por quê? Porque a chance do Senhor nos julgar de acordo com o que nós recebemos e de acordo com o que nós não fizemos com o que nós recebemos é muito grande. O presidente Christofferson, ele continua falando que devemos perguntar a nós mesmos se, já que vivemos em uma sociedade que adoram as posses e os prazeres, se estamos livres de cobiça e do desejo ardente de adquirir mais e mais as coisas deste mundo. Acabou esse desejo de nós?
Como que nós estamos com esse desejo? Será que o hino eu devo partilhar, pois muito recebi, é real? O materialismo é apenas mais uma manifestação da idolatria e o orgulho que caracterizam a Babilônia. Talvez consigamos aprender a ficar satisfeitos com o que é suficiente para nossas necessidades. É importante nós fazermos com que essas características de Sião aconteçam. Vou encerrar lendo as palavras do presidente Cristóforo, que diz o seguinte: o profeta Joseph Smith disse: devemos fazer da edificação de Sião nosso maior objetivo. Nossa família, nosso destaque, nosso distrito, procuraremos estabelecer Sião por meio de união, santidade, caridade, preparando-nos para o grande dia em que Sião, a nova Jerusalém, será construída. As palavras do nosso hino dizem: Israel, Jesus te chama, vem findar o teu sofrer. Babilônia vai caindo para não mais renascer. A Sião vem pois depressa, em seus muros paz gozar. A Sião vem pois depressa, o Senhor retornará. É um privilégio para mim poder participar do estabelecimento de Sião na minha região. E eu sei que é um privilégio para você também. Então peço que você, se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse estilo de vídeo, nos deem feedback, nos falam como está. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber. Sião precisa ser tocado no coração das pessoas e talvez isso ajude. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você fique com a gente para os próximos vídeos. A partir do ano que vem nós vamos estudar Vem Segue-me. Vai ser bem interessante. Eu sei que você já tem diversos canais com extrema qualidade. O Lucas Guerreiro, o podcast Três Maria, enfim, várias coisas aí que tem. Mas esse projeto vai ser um projeto muito interessante para nós fazermos aqui na nossa região. Vai ser muito interessante para nós da nossa região aqui de Poá, principalmente, Itaquara, já, região aqui perto, estudar um pouquinho das palavras do Vem Segue-me com pessoas que a gente meio que já conhece um pouquinho e vai ser e pode ser uma experiência muito interessante. Obrigado por você ter ficado aqui. Até mais. Um beijo no coração e vamos construir Sião. Um abraço.